Então, hoje nós vamos falar sobre a lei de Faraday, né? Que é um dos princípios mais importantes que a gente tem, uma das resultados, né? Leis mais importantes que a gente tem no eletromagnetismo, que é em homenagem ao Michael Faraday, aquele mesmo cara que eu mostrei a foto dele quando eu falei de capacitores, né? E aí, para entender o que significa essa lei de Faraday, nós precisamos pensar em alguns experimentos que são interessantes e que eu gostaria muito de fazer também, de verdade, mas infelizmente eu não me preparei para trazer isso aqui para vocês hoje, né? E na câmera também não sei se ia ficar tão legal de mostrar. Mas a ideia é a seguinte: imaginem que a gente tem aqui um dispositivo elétrico aqui, no caso, para simplificar, a gente botou uma lâmpada porque ela acende, é fácil de saber quando ela está ligada. E aqui tem um solenoide, né? Que são várias espiras, certo? Olha o que acontece quando a gente aproxima ou afasta um ímã desse interior desse solenoide aqui. Então não sei se vocês estão entendendo, mas esse solenoide é só um fio enrolado, não tem absolutamente nada aqui nesse circuito que seja fonte de energia. Não tem nada, não tem bateria, não tem tomada, não tem luz solar, não tem absolutamente nada aqui. São só fios e uma resistência aqui representada pela lâmpada que vai acender, certo? Então quando eu aproximo ou afasto esse ímã, vai surgir uma corrente elétrica nesse circuito. E o nome desse fenômeno é indução eletromagnética, né? Que é representado pelo fato de que eu posso arrastar esse ímã e quando eu aproximo, a luz acende, mas quando eu afasto também. Se eu mexer ele assim horizontalmente, até aparece lá, mas é pouco. O maior efeito acontece quando eu faço isso. Não sei se vocês estão conseguindo perceber aí o efeito, né? E o interessante é que se fossem apenas duas espiras aqui, o efeito seria menor, ó. Até acende, mas é mais fraco. Enquanto que com 4 espiras aqui, se eu mexer o mesmo jeito, vai acender mais forte, né? Então esse é o fenômeno da indução que a gente tem que tentar entender. A gente pode tentar entender melhor ele, mas primeiro eu vou mencionar o outro experimento, que é esse aqui. Deixa eu só ajeitar isso aqui para ficar mais... Opa! Tá. Deixa eu só ajeitar isso aqui, tá muito pequeno. Gambiarras que a gente tem que fazer para preparar slides. Bom, pessoal, outro experimento interessante que também acontece em indução é esse daqui, que eu não encontrei uma simulação para ele, mas que também é descrito lá no nosso livro, e na verdade os livros todos mencionam esses dois experimentos. Que é o seguinte: imaginem que tem esse circuito que está mais perto da gente aqui, mais para a esquerda, que ele tem um amperímetro ali, né? E esse circuito de cima, da direita, aqui é onde tem uma fonte, uma resistência e uma chave. Então o que acontece? Como tem uma fonte e uma resistência, na hora que eu ligar essa chave aqui, pá, na hora que eu ligar, vai aparecer uma corrente, né? Que o sentido convencional dela vai ser esse. Então essa corrente vai fazer isso aqui nessa espira, né? O que acontece, pessoal, que se verifica experimentalmente, tá? Isso aqui é experimental, né? O Faraday era um grande físico experimental.
que acontece? Quando a gente liga essa chave, na hora que a gente liga, surge bem aqui uma corrente elétrica. E aí, se essa resistência não mudar e se essa fonte aqui não mudarem, essa corrente ela vai ter tipo um pico assim e depois ela vai voltar para zero. Mas meu desenho ficou esquisito, tipo uma gaussiana assim. Essa corrente ela vai ter tipo um pico assim em relação ao tempo, sendo que o máximo dela é justamente aqui próximo de quando eu liguei a chave. Não sei se vocês estão conseguindo entender, não existe contato material entre os dois circuitos, eles não se tocam. Mas quando eu ligo a chave nesse circuito aqui, nesse momento em que a chave é ligada, surge uma corrente nesse outro circuito aqui. E essa corrente depois ela cai a zero com o tempo. Ela só aparece na hora que eu ligo e também na hora em que eu desligo depois essa chave. Quando eu desligo também vai surgir uma corrente que vai ter um sentido oposto, vai ser negativa, né? Dependendo da nossa convenção do que é positivo e negativo, já que nesse outro circuito aqui não tem fonte, né? Então é um pouquinho arbitrário. Mas vai ser no sentido oposto do sentido da corrente que surgiu quando eu liguei a chave. Esse é o ponto. Deu para entender, pessoal, esses dois experimentos? E ainda não discutimos qual é a explicação deles. É o que a gente vai discutir. Mas vocês conseguiram entender o que está acontecendo nesses dois experimentos? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Não, nenhuma, professor. Não? Ok. Bom, então vamos tentar entender melhor esse experimento, né? Em primeiro lugar, bora botar um voltímetro aqui nesse circuito. Então dá pra gente perceber o seguinte: quando eu aproximo o norte, surge uma corrente negativa lá, né? Quando eu afasto ele, surge uma corrente com sentido oposto. Então, se eu aproximar, a corrente é num sentido, se eu afastar, a corrente é no outro sentido, né? A gente está supondo aqui que a corrente tem o mesmo sinal da DDP, né? Por causa da lei de Ohm e tal. Enfim. Certo? Então, eu aproximo o norte, corrente negativa. Eu afasto, corrente positiva. Se eu inverter o ímã, agora, quando eu aproximar o sul, vai ter uma corrente positiva. E quando eu afastar, vai ter uma corrente negativa. Resumindo, aproximar o polo norte do ímã é a mesma coisa que afastar o polo sul, quer ver? Ó? É o mesmo efeito. Da mesma forma que aproximar o polo sul tem o mesmo efeito que afastar o polo norte. Certo, galera? Não é interessante? Tem esse fato. Então vocês percebem que existe uma relação de sinal, né? Não, essa indução ela não acontece de qualquer jeito. Ela tem uma relação entre esse sinal aí desse aproximação e desse afastamento do ímã e o sinal da corrente, que a gente vai entender melhor depois. Outra coisa que a gente pode colocar aqui são as linhas de campo desse campo magnético, né? Quando a gente falou do campo magnético gerado por um ímã, a gente viu que o campo magnético dele é mais ou menos assim, igual essa figura aqui, né? As linhas saem do polo norte e entram no polo sul. Até mostrei para vocês que a gente chama o polo norte da Terra de polo norte e o do ímã também de polo norte, de ter o mesmo nome porque a linha de campo sai dos dois e entra no polo sul, né? Então o que acontece? Vejam que quando a gente aproxima o polo norte, olha o que está acontecendo. As linhas de campo, vejam só aqui, ó. Se eu afastar o máximo possível, as linhas de campo aqui elas estão mais afastadas, né? Quando eu vou aproximando o polo norte, as linhas de campo vão se concentrando mais. Certo?
Então, o que aconteceu dessa situação para essa foi que aumentou o tanto de campo magnético que está passando por dentro das espiras. Então eu vou repetir, vou afastar devagar aqui e vou repetir. Quando a gente aproxima o polo norte das espiras, vai aumentar, as linhas de campo magnético vão ficar mais próximas umas das outras. Né? Isso significa que tem, entre aspas, mais campo magnético atravessando por dentro do circuito. E quando eu afasto, vai fazer a transição inversa. Tinha muito campo entrando, agora tem pouco. Certo? Então o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o campo magnético que atravessa a espira vai aumentar quando eu aproximar o ímã. E isso vai fazer com que surja uma corrente negativa no circuito. Se eu inverter a situação, o tanto de campo magnético que atravessa o circuito vai diminuir com o tempo. E a corrente vai ter o sentido oposto. Deu para entender, pessoal? Como é, mais ou menos, a situação? Então esse é o fenômeno da indução eletromagnética. Como é que a gente pode explicar isso? Bom, pessoal, então temos esses dois experimentos. E o que a gente aprende com esses experimentos? Vamos pensar um pouco. Bom, nós vemos que deve existir uma ação de um campo sobre o circuito. Nesse caso, a gente já percebeu que é o campo magnético, né? Porque a gente mexeu o ímã e surgiu um campo magnético. Surgiu uma corrente no outro circuito quando a gente mudou o campo magnético. E por que a gente sabe que isso é um campo que está causando? É porque essa ação é feita à distância. Então, quando a gente estuda mecânica, né, que é o que explica, por exemplo, a colisão de duas bolas de bilhar, como é possível que uma vá para um lugar e outra vá para outro? É uma força de contato, né? Aqui no eletromagnetismo, quase sempre a gente está falando, não está envolvendo contato, está sempre envolvendo ação à distância, ou seja, campo. Então, uma coisa que a gente aprendeu desses experimentos é que tem uma influência de um campo, no caso o campo magnético, sobre o circuito. E essa influência se deve à mudança, né, à alteração do campo magnético B que vai atravessar o circuito. Tá? E aí a diferença entre o experimento 1, que é esse que eu mostrei a simulação, e o experimento 2, que é esse que não tem a simulação aqui, a única diferença é a fonte, olha só, repara, a fonte do campo magnético que está provocando a corrente no segundo circuito. Então, nesse primeiro aqui, a fonte do campo magnético é um ímã, né? E esse campo magnético ele vai mudar aqui no meio, conforme a gente aproxima ou afasta. Enquanto que aqui no outro circuito, a fonte desse campo magnético é justamente a variação da corrente que passa aqui por esse circuito. Quer dizer, a corrente ao passar por aqui, ela vai gerar um campo magnético que vai ter um aspecto mais ou menos assim, semelhante ao de um ímã. Né? Não é curioso isso? Vai ser semelhante a um ímã assim. E aí, quando a gente liga, essa corrente ela vai aumentar e vai diminuir. Então isso vai fazer com que esse campo magnético gerado pelo fio, que é proporcional à corrente, ele também vai aumentar em módulo e depois ele vai diminuir e tender a zero. Então esse B vai variar com o tempo. Esse campo magnético gerado por essa espira aqui da direita. Então é como se a gente estivesse aproximando e afastando um ímã. As duas situações são diferentes, mas fisicamente elas são iguais. Em relação a esse outro circuito aqui, onde a corrente é induzida sobre ele, tanto faz se é um solenoide que está ligando e desligando, ou se é, aliás, se é uma espira que está ligando e desligando, ou se é um ímã que está se mexendo. Certo? É bem interessante isso, né? Então, resumindo, é um efeito de um campo, que no caso é o campo magnético, e o que muda de um experimento para o outro é a fonte desse campo. No primeiro é o ímã, no segundo é o próprio campo magnético gerado pela corrente que passa pelo circuito da direita, que induz uma corrente no circuito da esquerda, que como a gente vai ver, ela tem que ter o sentido oposto, né?
ok? Bom, e em qualquer caso, a causa é sempre a mudança do campo magnético que passa pela espira. Porque vocês percebem pelo experimento que só existe essa corrente induzida quando existe mudança. Porque ó, enquanto o ímã está parado aqui, não tem luz, não tem corrente. Só existe corrente induzida, que é a corrente que surge nesse circuito da esquerda aqui. Só existe corrente induzida quando o campo magnético muda com o tempo. Ó. Não interessa se é para a direita ou para a esquerda, mas se mudar com o tempo vai ter corrente. Certo? Esse é o ponto central. Então, para a gente refinar essas coisas que a gente está falando, transformar isso em matemática, bem-vindo aí, cara. Tava caindo tua conexão. O Lucas falou aí. Bom, então como é que a gente refina aqui esses conceitos? A gente vai tentar entender melhor o que é esse campo que atravessa a espira. Então, para isso, imagine que essa espira, na verdade, é esse disco azul, que não é um círculo, é um disco, que a gente está vendo ele de lado, como se fosse assim, segurando assim na nossa frente, vendo assim meio de frente, mas meio de lado, assim, meio embaixo. Um disco. Bom dia, Caio. Então o que vai acontecer? Vai ter um campo magnético que vai variar com o tempo. E esse campo magnético vai atravessar essa espira, que é justamente esse gráfico aqui. Né? Então, o que nós vamos medir como sendo o campo magnético que atravessa a espira é essa grandeza que está aqui, que é o fluxo de campo magnético, tá? Que ele mede o quanto o campo B atravessa, entre aspas. Diga, Kevin. E aí, professor, esse disco azul, ele ele é espira? Eu não entendi direito o que seria esse disco azul. Pois é. Porque eu não expliquei direito mesmo. Obrigado pelo lembrete. Esse disco azul é uma simplificação da espira. Que a gente sabe que de fato a espira ela não pode fechar, né? Porque se ela fechar ela vai estar em curto-circuito. Mas na verdade ela é assim, ela tem aqui dois fios que não se tocam e ela fecha aqui um círculo, né? Mas a gente simplifica isso como sendo um círculo porque é mais fácil de desenhar, na verdade. Mas a ideia verdadeira é que seja isso aqui. Entendi. E aí quando a gente... Ok. Então quando a gente for calcular o fluxo do campo magnético, tem um pequeno detalhe aqui que a gente tem que se atentar. A espira em si é um fio, né? É um fio. Não tem nada aqui no meio. Mas o que entra no cálculo é justamente essa área que está no meio. Por isso que eu chamei de disco. A espira de verdade é esse fio azul aqui. Tá? Mas o que vai entrar no cálculo não é exatamente o fio, mas sim essa superfície que é determinada pelo fio, que está dentro do fio. É como se a gente pegasse a espira e mergulhasse ela no sabão para fazer bolhas de sabão. Então, o que vai entrar no cálculo é essa película de sabão. Não sei se vocês estão conseguindo entender a analogia que eu estou fazendo. Mas lá no início tem tipo isso aqui, ó. É como se esse aro branco aqui dessa figura da esquerda fosse a espira em si. E aí essa película de sabão ela vai ser a área, né, a superfície que vai entrar no cálculo. Então nós vamos medir não o campo magnético que atravessa o fio, mas sim o campo magnético que passa aqui por dentro dessa película de sabão aqui. Deu para entender, pessoal? Eu sei que minha analogia não foi muito... Deu sim, professor. Tá bom. Então é isso que entra no cálculo. E nós vamos fazer exemplos para mostrar como é que faz esse cálculo. Tá? Então esse aqui vai ser o fluxo do campo magnético.
E aí a lei de Faraday vai ser a lei que deixa eu tirar isso aqui que foi da outra turma, e aí vai acabar atrapalhando. Essa daqui é a lei de Faraday, tá? Ela afirma o seguinte: lá no circuito induzido vai surgir uma tensão, né? Uma força eletromotriz. Então o que a lei de Faraday nos diz é como calcular essa força eletromotriz induzida no circuito a partir da variação temporal disso aqui, que é o fluxo do campo magnético na espira, certo? Então vamos lá. ΦB, deixa eu colocar diferente aqui. Ops. Então é o seguinte, ΦB é o fluxo do campo magnético que é calculado pela integral lá. Eu vou mostrar para vocês como é que calcula essa integral. Tá? Existem casos em que é bem mais difícil de calcular essa integral porque ela é uma integral de superfície. Não vamos calcular esses casos difíceis, vamos calcular os casos fáceis. E eu vou mostrar para vocês como é que calcula nesses casos fáceis e são esses casos que vão cair na prova. Já estou falando, já para vocês saberem. Então, Φb é o fluxo do campo magnético externo B que varia no tempo. Por que varia no tempo? Porque só vai aparecer um fenômeno de indução quando ele variar no tempo. Se ele não variar, não vai ter indução, então a gente nem precisaria estar discutindo isso aqui. Varia com o tempo, tá? Então, consequentemente, dφb dt é a taxa de variação temporal desse fluxo. Certo? Ou seja, dφb dt é o que mede o quanto esse fluxo varia com o tempo. Então o fluxo é uma medida do quanto o campo entra na espira. Então na nossa simulação aqui, nessa situação em que o ímã está afastado, o fluxo é pequeno. Quando ele está mais próximo, o fluxo é grande, porque tem mais linhas de campo entrando aqui. Então a ideia toda da indução é que quando a gente transita de um fluxo pequeno para um fluxo grande, surge o fenômeno da indução. Ou quando a gente transita de um fluxo grande para um fluxo pequeno, surge a indução. Deu para entender? E isso é representado aqui na lei de Faraday matemática, dizendo que justamente esse tanto de força eletromotriz que vai aparecer no circuito depende justamente do quanto esse campo magnético está variando, né? Ou seja, da taxa de variação temporal dele. É por isso que se eu aproximar devagar, vai surgir uma corrente baixinha, ó, dá um brilhozinho. Mas se eu aproximar ou afastar rápido, surge uma corrente maior. Porque esse dφdB é como se fosse a velocidade, né, de variação desse fluxo. Taxa de variação temporal é velocidade, é como se fosse a velocidade com que esse fluxo varia. Se o fluxo varia rápido, quer dizer que eu estou aproximando ou afastando rápido o ímã. Se varia devagar, quer dizer que eu estou aproximando ou afastando devagar o ímã. E então é isso. Esse epsilon ind é a FEM induzida, a força eletromotriz induzida.
induzida no circuito, tá? Então, o que a lei de Faraday nos diz é como calcular a FEM induzida num circuito a partir da variação do campo magnético que está entrando ou saindo desse circuito. E esse sinal de menos o sinal menos, que recebe o nome de lei de Lenz, na verdade, o fato de existir esse sinal de menos aí é uma coisa chamada lei de Lenz. Tá? Porque teve um cara que estudou especificamente o fenômeno que leva a esse sinal de menos. Esse sinal de menos significa que a FEM induzida ela vai ter um sinal oposto, olha só, oposto à variação do fluxo de B. Isso significa que essa força eletromotriz induzida ela se opõe à variação do fluxo. Beleza, pessoal? Então, esses são os 4 elementos que aparecem aí na lei de Faraday, tá? ΦB, fluxo do campo magnético que atravessa a espira. Vamos botar assim, que atravessa o interior da espira. Eu estou falando da espira, mas na verdade podem ser várias. E aí, se for várias, a gente bota o número de espiras aqui na frente. dφB/dt é a taxa de variação temporal desse fluxo de campo magnético, né? Epsilon-Ind é a força eletromotriz induzida no circuito. E esse sinal de menos ele significa a oposição que existe entre a força eletromotriz induzida e a variação de fluxo. Então, se a variação de fluxo ela for positiva, a força eletromotriz induzida vai ter o sinal oposto, o sentido oposto, é negativo. Tá? E esse sinal de menos, então, ele é chamado de lei de Lenz. E a gente pode interpretar ele também da seguinte maneira. Ó. A corrente que vai ser induzida no circuito, ela vai ter tal natureza que, vamos imaginar essa situação aqui, a gente está com um ímã e a gente está aproximando o polo norte da espira. O que vai acontecer? Quando a gente aproximar esse ímã com o polo norte para baixo e o sul para cima, o campo magnético vai estar apontando assim, né? Saindo para baixo. Mas a corrente induzida no circuito, ela vai ter esse sentido aqui, que do nosso ponto de vista seria o sentido anti-horário. Por quê? Porque o campo magnético induzido, o campo magnético que induz essa corrente, agora entra um passo a mais que eu vou pedir que vocês tentem se concentrar aqui comigo. Essa corrente vai estar nesse sentido anti-horário, né? Que foi produzida pelo ímã. Só que nós estudamos na aula anterior que o simples fato de ter uma corrente no circuito vai fazer com que o próprio circuito produza ele mesmo um campo magnético que vai respeitar a regra da mão direita. Então ele vai estar apontando para cima, tá? Então tem dois campos magnéticos. Tem o campo magnético de fora, que está fazendo surgir essa corrente, e tem o campo magnético gerado pelo próprio ímã, pelo próprio circuito, que esse vai apontar para cima, vamos chamar de B2. Certo? Então o que a lei de Lenz nos diz é o campo magnético B1 que está gerando a indução, ele tem o sentido oposto, ou seja, esse B1 ele é paralelo a menos o B2, que é o campo produzido pela própria corrente induzida.
Deu para entender, pessoal? Vocês querem que eu explique de novo? Deu para entender a diferença? Deu sim, professor. Deu? Beleza. É bem interessante isso, né? Bom, e aí o que acontece? A lei de Faraday, quando tiver mais de uma espira, ela precisa que a gente multiplique a derivada do fluxo pelo número de espiras. E por que isso vai acontecer? Porque o campo magnético ele vai ter um fluxo quando ele passar pela espira, né? Bem aqui vai ter um fluxo. Que ele vai atravessar essa espira aqui. Então, se tiver mais de uma espira, ele vai atravessar a primeira, vai atravessar a segunda e vai atravessar a terceira. Então, isso vai dar um fluxo, mais outro fluxo, mais outro fluxo. Então, na verdade, o fluxo total de B vai ser a soma desses fluxos de cada espira. Certo? Então, o fluxo B total, digamos assim, vai ser a soma de todos. Nesse caso vai ser N vezes o fluxo individual aqui. Alguém levantou a mão? Diga. Sérgio, professor, nesse caso os fluxos sempre vão estar bem próximos aos outros, é isso? A ideia é essa, Sérgio. É que a gente vai fazer uma aproximação de que o próprio campo magnético ele vai ter o mesmo fluxo em cada espira, né? A gente vai ignorar a distância entre elas. Perfeito. Até mesmo porque ficar muito longe, eu acho que também interfere, né, na questão do ímã, né? Inclusive, eu imagino que em alguma aplicação de engenharia elétrica em que exista um motor muito grande, por exemplo, que lá dentro do motor vai ter espiras, eu imagino que deve ter uma correção a isso aqui, em onde se leve em conta essa distância, né? Mas isso daqui é um primeiro contato que a gente está tendo, para a gente ter uma noção geral. Talvez numa aplicação mais específica, tipo de engenharia elétrica, porque eu citei o exemplo, né? Para construir um motor muito grande, de repente é necessário levar em consideração essa alteração do campo magnético à distância, mas para a gente aqui a gente não vai levar em consideração porque a gente está supondo que elas estão todas aqui muito próximas. Perfeito, professor. Obrigado. Beleza. Só para não confundir aqui meu desenho. Então vai ser NFB, vamos chamar assim. Se FB for o fluxo em cada espira, né? Estamos supondo que o FB é F1. Nesse sentido, professor, só mais uma coisa. Diga. Se for calcular a taxa, calcula só de 1 e multiplica depois pelo número, seria? Exatamente. Exatamente. Obrigado por me lembrar disso, que eu não ia falar, mas é isso mesmo. Então, resumindo, basta a gente calcular esse FB, seria o fluxo através de uma única espira, tá? Não tem mais nem onde escrever, mas o FB é o fluxo através de uma única espira. Aí o problema, ele vai chegar e vai dizer, tem 6 espiras. Então, bem aqui no N a gente vai botar 6. Mas calcula o fluxo só através de uma e depois multiplica por 6. Justamente porque a derivada permite fazer isso, né? Permite tirar esse N. Bem lembrado, hein? Obrigado aí pela... Professor, Não entendi se você deu ok ou falou outra coisa. nesse caso, nessa fórmula, vamos sempre usar a integral ou vai ficar somente tipo com a derivada? Assim, a integral ela entra no cálculo desse φ aqui. Então a gente tem que integrar e depois derivar. Mas só que isso não vai dar um anulamento porque a integral ela é espacial, né? A integral ela é uma integral de superfície. Não sei como é que o livro escreve. É assim? Integral de superfície? Eu me confundo com essa notação do Halliday. Mas enfim, é uma integral no espaço que vai dar o fluxo, né? φB. Só que depois a gente vai derivar em relação ao tempo, né?
Então a gente integra no espaço e deriva no tempo. É assim. Na verdade é assim, esse é o mecanismo de funcionamento dos motores em geral, inclusive dos geradores, né, de usinas e tal. No caso, usinas hidrelétricas, por exemplo, através desse princípio. Que tem uma rotação lá das turbinas que vai fazer uma indução eletromagnética lá que vai fazer um motor girar, basicamente. Tem tudo a ver. Ok, pessoal. Mais alguma dúvida por enquanto? Não? Bom, se houver, vocês me perguntam. Então vamos direto aqui para um exemplo. Deixa só eu apagar isso aqui. Eu acho melhor a gente refazer. Vamos ver uma aplicação simples da lei de Faraday, né? Vamos imaginar que esse quadrado amarelo aí é um circuito induzido. Tá? E esse campo B aqui, que é igual a menos 2 cosseno de 2t K-chapéu, vamos imaginar que esse é o campo magnético externo que vai gerar cuja variação dele, na verdade, vai induzir a corrente. Tá dando para entender? Então a gente está numa situação agora concreta, entre aspas, né? Apesar de ser só um desenho, mas entre aspas é uma situação mais concreta, porque a gente tem um campo magnético aqui que tem eixos para dizer que esse campo está apontando no sentido K-chapéu, né? Aqui a gente pode orientar essa superfície para cima. Então essa superfície vai ter um N-chapéu aqui, que vai ser o próprio K-chapéu. Então o primeiro passo primeiro tem que saber qual é a pergunta, né? Senão não faz sentido. Meu Deus do céu. A pergunta é: quanto vale a força eletromotriz induzida nesse circuito? Essa é a pergunta. Nesse circuito amarelo, tá? Então como é que a gente faz isso? Primeiro passo. O primeiro passo é calcular o fluxo, φB. Nesses exemplos que nós vamos ver, ele é simplesmente campo vezes área, tá? Neste caso, o fluxo ele vai ser simplesmente B vezes a área. No caso, a área desse circuito aqui, essa área que eu estou pintando lá em cima de azul, tá? Então a gente já sabe dos dados do problema que esse B, a componente K-chapéu dele, melhor dizendo, né? Vai ser menos 2 cosseno de 2t. E a área vai ser simplesmente a área desse retângulo amarelo. Então vai ser 5 vezes 6. Vamos supor que está tudo no SI. Para simplificar a nossa vida, a gente não tem que se preocupar com unidades, prestar atenção no que importa. Então essa área vai ser 30 unidades do SI, nesse caso metro quadrado, o campo magnético em Tesla. Então o fluxo vai ser Tesla vezes metro quadrado. Tá? Ok. Então, o que vai ser esse fluxo? Ele vai ser 30 vezes menos 2, vai dar menos 60 cosseno de 2t. E aí, pessoal, acharam difícil? Não é difícil não, né?
É mais fácil do que parece, não é? A gente pegou o campo e multiplicou pela área. E aí já temos aqui o primeiro passo. Certo? Ops. Belezura. Agora, o segundo passo é... Olha, acertei. O segundo passo agora é calcular a derivada. Tá? Na verdade, o segundo passo já é o resultado. Então, é usar a lei de Faraday mesmo. A força eletromotriz induzida é menos a derivada de φb em relação ao tempo. Então, basta nós substituirmos o fluxo anterior. Então, a φ induzida vai ser menos a derivada em relação ao tempo. E aqui, pessoal, a gente não pode ignorar esse sinal. Esses sinais, eles são importantes, tá? Então, aqui vai ficar menos 60 cosseno de 2t. Então, vamos fazer essa derivada. Esse menos com menos dá mais. O 60 é constante, sai da derivada. Então, fica 60 vezes a derivada em relação ao tempo do cosseno de 2t. Aí aqui vocês têm que lembrar lá do cálculo, né? De que a derivada do cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos, né, o seno de 2t. Só que como tem esse 2 aqui no meio, a gente tem que derivar o 2t também, que vai dar 2, tá? Então, na verdade, essa força eletromotriz induzida, ela vai variar com o tempo e ela vai valer menos 120 vezes o seno de 2t, certo? Aí, o que eu poderia adicionar aqui para vocês de questão seria o seguinte. Vamos supor que essa pergunta aqui seja a nossa letra A. Então vamos fazer uma pergunta B, que seria a seguinte: calcule a força eletromotriz induzida num tempo t igual a 6,5 segundos, tá? Como é que a gente faria isso? É só substituir lá na expressão da força eletromotriz. Então, essa força eletromotriz induzida num tempo t igual a 6,5 segundos vai ser igual a menos 120 vezes o cosseno de 2 vezes 6,5. Então, a gente calcula isso de algum jeito. Vamos supor que isso aqui está dado em radianos, né? Então, essa força eletromotriz vai ser menos 120 vezes o cosseno de 13 radianos. Tá? Isso daí seria um exemplo de questão. Então, essa força eletromotriz, está tudo no SI, vai dar em volts. Então, vamos lá. Menos 120 vezes cosseno de 13 radianos. Vocês vão calcular isso aqui nesse site, ou numa calculadora científica, se vocês tiverem, que calcule em radianos. Ou aqui nesse site que eu já devo ter mencionado algumas vezes para vocês, que é o Wolfram Alpha, que ele faz tudo, né? A gente vem aqui, cosseno de 13. Eu não sei se funciona se eu escrever rad. Vou tentar. Ele entendeu. Então dá aproximadamente 0,9. Agora eu já vou aproveitar e já vou multiplicar por 120. Estrelinha 120, estrelinha, cosseno 13 radianos. Dá aproximadamente 108,9. Eu acho que tem uma rádio em Belém que tem esse número, né? 108,9.
Eu acho. 108,9. Nesse caso, volts, porque a gente está usando unidade do SI para tudo. Beleza, pessoal? Deu para entender? Então isso aqui é um exemplo de questão que com certeza vai ter na nossa lista. Muito parecida com essa aqui. Tá? Então seria interessante vocês refazerem aqui, darem uma olhada nesse exemplo. Ok? Muito bem. Deu para entender o exemplo, pessoal? Posso continuar? Alguma dúvida? Não? Aí um outro... Eu poderia adicionar uma letra C aqui, que eu estou pensando agora. E eu poderia dizer assim para vocês. Se o circuito tem uma resistência de 10 ohms, calcule a corrente induzida. Aí o que vocês vão fazer? Simplesmente a fé induzida vai ser resistência vezes corrente, né? Então a corrente induzida... Professor, Oi? isso tem que ir em radiano? Não pode ser em grau? Sim, poderia ser, mas é que o problema vai dizer, e eu apenas coloquei como exemplo que, vamos supor que no exemplo está dizendo que o ângulo foi dado em radianos, entendeu? Cada problema vai dizer. Tá bom, obrigado. Ok. Então nessa letra C aqui, se eles dissessem pra gente, esse fio que forma esse circuito tem uma resistência de 10 ohms. Calcule a corrente induzida. Então a gente só usaria essa expressão, né, que a FEM é igual a resistência vezes corrente, então a corrente vai ser a FEM dividida pela resistência. Então vai ser 108,9 volts dividido por 10 ohms, que vai dar aproximadamente deixa eu refazer isso aqui. Então a força eletromotriz induzida vai ser R vezes I. Então I vai ser epsilon sobre R, que vai ser então 108,9 volts dividido por 10 ohms. Então a corrente vai ser 10,89 amperes. Ok, galera? Então eu poderia botar essas letras A, B e C, sendo que o passo a passo delas é esse aqui, tá? Aí uma coisa que vocês talvez estejam tentando entender é como é que eu saí daqui para cá. Ou seja, se eu disse que o fluxo na verdade é uma integral de B escalado em A, elemento de área, como é que isso virou B vezes a área? É porque esse B, apesar dele depender do tempo, ele é uniforme, tá? Então, como ele é uniforme, vale essa área, essa expressão aqui. Todos os exemplos que eu vou fazer e que eu vou cobrar de vocês, ele vai ser uniforme, então em todos os exemplos e coisa da prova, inclusive, vai valer essa fórmula aqui para calcular o fluxo. É campo vezes área, apenas vocês têm que notar que o sinal é importante, não pode ignorar o sinal. Ok? Muito bem. Então, fechou esse exemplo aqui? Alguma dúvida em relação a esse exemplo? Professor Sérgio, Oi, só Sérgio. para reforçar e fixar algumas coisas aqui, Hum. acho que é até meio idiota, mas enfim. Esse K é o valor, então, da constante de espiral ou não? Constante de quê? Como se fosse uma constante referente ao número das espirais que vai ter, tipo 1, 2 ou 3. Não. Esse K chapéu, ele é o versor. Pior, professor, o que é esse cara? É o versor aqui, ó, do eixo Z. Ah, é a direção? É a direção aqui no eixo Z. Ah, É só isso. professor, tem como o senhor dar outro exemplo da aplicação de lei de Faraday? Aham. Só
terminar aqui. Porque ó, tem o I chapéu aqui no eixo X, tem o J no eixo Y e tem o K aqui no eixo Z. Então, na verdade, esse K é só para dizer que o B está apontando no sentido em que essas setas verdes de fato mostram que ele está, que é para cima, paralelo ao eixo Z. Professor, há casos que ele pode estar no sentido oposto? Sim, poderia estar em qualquer sentido. Perfeito. E o K, nesse caso, ele teria outro sinal? Não. O que ia acontecer é que o B seria, por exemplo, assim, ó. Ele poderia ser menos x e chapéu. Poderia ser menos y e chapéu mais x, j, chapéu. Dividido pela raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Poderia ser assim. Aí ele vai ter uma componente i e outra j. E poderia ter mais uma outra componente k também. Deixa eu explicar melhor isso. Esse campo aqui que a gente está estudando, ele é da forma B vezes K. Então ele só tem uma componente K. Mas em princípio, a gente poderia ter um outro campo que poderia ter uma componente X e chapéu, uma componente Y, J chapéu e uma componente Z, K chapéu. Nesse caso aqui ele só tem componente Z. Só tem componente em relação paralela ao eixo Z. Só que aí nesse caso, se fosse assim, aí teria que usar a fórmula mais geral aqui para calcular. Teria que ser essa integral. Essa da integral de novo, né? E essa integral ela não vai dar b vezes a área. Essa integral vai ser diferente de b vezes a área, entendeu? Por isso que eu botei esse daí, para ser mais simples o cálculo e ficar desse jeito aqui. Tudo bem, professor. Obrigado. Tá. Só uma pergunta, professor. A gente Oi. sempre vai usar b vezes a área? Na nossa disciplina, sim. Então a gente não vai ter que integrar. Não na nossa Entendi. disciplina, mas o caso mais geral é como eu estou te falando. Poderia ser, por exemplo, que a gente não vai fazer, mas que poderia ser feito. É isso aqui, ó. Poderia ser um caso assim, que tem um circuito, seja quadrado, redondo, tanto faz. E vai ter um campo magnético estranho aqui, assim, ó. Não estranho, mas que muda de direção, de acordo com o ponto. Entendeu? Poderia ser um campo magnético, sei lá. Poderia ser assim, cosseno de 3t e chapéu menos seno de 5t j chapéu, né, mais, sei lá, cosseno de t k chapéu. Poderia ser assim. Aí nesse caso eu teria que calcular o b escalar dA, onde esse dA é na verdade n chapéu vezes o elemento de área. Então se aqui fosse, por exemplo, o eixo x e y, deixa eu fazer de azul, senão vai bagunçar. Então se bem aqui fosse a origem, 0 aqui, de cruzamento dos eixos x e y, entendeu? Aí a gente teria um n chapéu saindo aqui do papel, que seria a direção perpendicular a essa área, que seria k chapéu. Então o b escalar dA ele seria b escalar n dA. Então ele seria aquele vetor b lá, produto escalar com o k chapéu, vezes o elemento de área, que é dx dy. E calculando esse produto escalar, vai sobrar apenas essa componente aqui. Então seria cosseno de t vezes dx dy. Então na hora de integrar, esse cosseno não depende nem de x nem de y, então o fluxo ele seria cosseno de t vezes a integral de dx dy, que é a área. Então seria cosseno de t vezes a área. Certo? Mas aí o que acontece? Pode ser que a própria superfície ela fosse, digamos, assim, ó.
a própria superfície fosse oblíqua, aqui assim. Entendeu? Não sei se o meu desenho ficou claro. Aí nesse caso o N chapéu vai ser esquisito. Nesse caso o próprio N chapéu ele não seria nem I, nem J, nem K. Aí esse produto escalar aqui seria mais difícil, aí teria que integrar também. Enfim, são várias situações e eu estou mostrando para vocês a mais simples de todas, que é o B, campo B paralelo ao eixo Z. E perpendicular ao plano, ainda tem mais isso. Outra simplificação é que ele está perpendicular ao plano aonde está a espira, certo? Isso simplifica e nos permite dizer que o fluxo vai ser simplesmente B vezes a área. Entendeu? Ok. Aí o que acontece, pessoal, é não exatamente uma curiosidade, mas um pequeno ponto aqui para a gente discutir que é interessante é o seguinte, que se existe uma força eletromotriz variável com o tempo, que é justamente o que vai acontecer, né, quando acontecer a indução, se o campo magnético variar com o tempo de um jeito não muito trivial, a própria força eletromotriz vai variar com o tempo também. Então vai surgir um campo elétrico. Por quê? Porque o campo elétrico está relacionado com a variação da força eletromotriz no tempo, né? E com a própria existência de uma força eletromotriz, né? Então vai surgir também um campo elétrico que também vai variar com o tempo, né? Então o simples fato de haver uma força eletromotriz vai fazer aparecer um campo elétrico, tá? Então quando a gente fala de indução, por isso que a gente fala de indução eletromagnética, né? Porque vai surgir uma corrente devido a uma variação do campo magnético, e essa corrente vai gerar um campo magnético e um campo elétrico, né? Bem interessante isso. E aí, se vocês quiserem ver um pouco mais sobre isso, tem lá no Halliday tem uma discussãozinha sobre isso, tá? Mas eu não queria chamar muita atenção, porque é pra gente focar na lei de Faraday em si e como resolver exercícios com ela. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Um campo magnético uniforme B é perpendicular ao plano de uma espira circular com 10 cm de diâmetro, formada. Agora a espira é circular. O exemplo que eu dei para vocês, ela era retangular. O que vai mudar? Pensem aí. E é dado aí o diâmetro dessa espira e a resistividade dela. Esse desenho induz ao erro, porque ele está dando a entender que vai ter uma outra resistência que vai estar fora da espira, mas na verdade essa é a própria resistência da espira, tá? Então na verdade um desenho mais correto seria assim, ou algo assim, ó, onde esse R representa a própria resistência da espira, que na verdade não está concentrada nesse ponto, mas está distribuída ao longo de toda a espira, certo? Seria um anel, na verdade. Enfim. Por quê? Porque o problema ele não dá o valor dessa resistência R se ela fosse separada. Ele só dá a resistividade da própria espira. Então, na verdade, esse R representa a própria resistência da espira, certo? Ok, isso é uma coisa. Então, qual deve ser a taxa de variação de B para que uma corrente de A de 10 amperes seja induzida na espira? Taxa de variação de B. Eu não sei se eu entendi o que significa taxa de variação de B, porque essa grandeza nem entra no cálculo. Seria a variação do fluxo de B que entra no cálculo, mas tudo bem. Vamos então botar como pergunta o seguinte: calcule o campo magnético B. Essa vai ser a nossa pergunta.
tá? Esse é o nosso problema então, calcule B. Bom, sabe aquela história de professor? O professor passa um mês falando sobre Idade Média e aí ele pergunta em que período ocorreu tal coisa. Aí todo mundo responde Idade Média. Por quê? Porque faz um mês que a gente está estudando Idade Média, né? Então é óbvio que vai ser. Vocês sabem isso? Pois é, então é isso aqui. A gente está estudando Lei de Faraday, né? Então é óbvio que a gente vai precisar dela. Então a gente já escreve, tá? Ah, agora eu entendi o problema. O problema realmente pede para calcular a variação de B. A taxa de variação de B, ou seja, é dB dt. Calcule isso. Vocês já vão E eu ia entender falar por isso, quê. professor. É. Nossa. É que eu não estava entendendo por que ia aparecer isso. Aí agora que eu escrevi aqui, eu enxerguei. Onde é que vai aparecer? Ok. Então vamos pensar um pouco, pessoal. Olha só. A gente sabe que a força eletromotriz ela é resistência vezes corrente. Porque só tem uma resistência, só tem uma força eletromotriz e uma corrente. Então é o caso mais simples, é esse aqui. Tá? Não nos foi dada a resistência, mas foi dado um meio de calcular a resistência. Porque foi dada a resistividade e o tamanho do fio. E foi dada a corrente. Então, na verdade, a gente já tem isso aqui. Já temos a força eletromotriz. A gente só precisa calcular. Então, para isso, a gente precisa lembrar da fórmula da resistência de um fio. Então, é o seguinte. Para calcular a resistência de um fio, ela vai ser resistividade vezes o comprimento dividido pela área, né? Se eu tiver errado, me corrijam. Então, ρ é a resistividade. L é o comprimento do fio. E A é a área da seção transversal do fio. Então a parte mais difícil é calcular essa FEM aqui. Depois o resto vocês vão ver que vai ser bem fácil. Ok. Então como é que a gente calcula isso? O comprimento do fio... Não adianta querer economizar espaço. Aqui, agora. Tá. Pessoal, desculpa aí, deve ser a fome. Ok. Então, a gente vai calcular esses elementos aqui para calcular a resistência do fio, substituir e assim obter a FEM. Ok? Então, como é? Nós precisamos calcular o comprimento e a área da seção transversal do fio. Então, a gente aproveita o que foi dado no problema. Então, no problema, esse fio ele é um círculo que tem 10 centímetros de diâmetro. Tá? Então, esses 10 centímetros eles são, na verdade, 0,1 metro. Né? Botando no SI. Aí, o comprimento do fio vai ser 2π vezes o raio dessa espira. Né? Então, o comprimento vai ser 2π vezes R, que é 0,1. Então, ele vai ser 0,2π. Esse vai ser o comprimento do fio.
Depois a gente precisa calcular a área da seção transversal do fio. Como é que funciona isso? Vamos dar um zoom aqui nesse fio. Quando a gente dá um zoom, a gente percebe que ele, na verdade, ele tem uma grossura. Se a gente cortar ele no meio, a gente vai perceber que ele tem uma certa grossura aqui, né? E é justamente essa espessura dele que é a área. Só que agora essa área, se a gente olhar ele de frente, esse fio de frente, ele vai ter um raiozinho aqui, que vamos chamar aquele primeiro lá de R1 para diferenciar. Esse aqui vai ter um raiozinho R2, que é dado no problema que o diâmetro do fio é 2,5. Então esse raiozinho R2 vai ser 2,5 milímetros dividido por 2. Então ele vai ser 2,5 dividido por 2 dá 1,25. E milímetro é 10 a menos 3 metros. Então esse vai ser o raiozinho do diâmetro lá do fio. E a área, como isso aqui é um círculo, vai ser πr 2 ao quadrado. Então essa área vai ser π vezes 1,25 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Então dá 1, deixa eu calcular aqui. Vamos lá. 1,25 vezes 1,25 dá 1,5625. Valor exato. Vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Tá? Então essa questão ela tenta dificultar a nossa vida metendo o conteúdo do capítulo anterior. Então a gente já tem a área e tem o L. Agora a gente pode voltar aqui e calcular a resistência. Então a resistência é igual a ρ vezes L sobre A. Ρ é 1,69 vezes 10 a menos 8. O comprimento L, 0,2 π. Aqui eu esqueci de botar que tem o π aqui também. Então a área vai ser 1,5625 π. Vezes 10 a menos 6. Cancela esse π com esse π. Então a resistência vai ser, vamos lá, calcular. Não. 2,16 aproximadamente. Vezes 10 a menos 8 mais 6, né? Porque esse 6 sobe lá para cima. Ohms, porque tá tudo no SI. Então a resistência é 2,16 aproximadamente, né? Eu fiz uma pequena aproximação aqui. 10 a menos 2 ohms, certo? Ok, então a partir daí nós podemos calcular a FEM, que vai ser a resistência vezes a corrente. Então essa FEM vai ser 2,16 vezes 10 a menos 2 ohms, vezes a corrente que foi dada lá no problema, que é 10 amperes. Então essa FEM vai dar 10 a menos 1, vai dar basicamente 0,216 volts. Certo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Ou eu estou falando muito rápido? Tá dando para entender?
Alguma dúvida? Ok, então. Isso tudo foi para encontrar a força eletromotriz, né? Agora nós podemos resolver finalmente o problema, lembrando da lei de Faraday, né? Que diz que a força eletromotriz induzida é menos a derivada do fluxo do campo magnético em relação ao tempo. Aí o que acontece? Nós vimos que esse fluxo magnético, como esse campo é uniforme, que isso é dado do problema, e ele é perpendicular ao plano, que são as duas condições que eu dei lá para vocês para que o fluxo fosse igual a campo vezes a área, então nós podemos escrever que é campo vezes a área. E nesse caso, essa área vai ser π vezes o raio da espira ao quadrado. E eu acabei de ver que o que eu fiz está tudo errado. Porque eu usei o diâmetro como se fosse o raio. Então vamos mudar o Halliday e vamos dizer que bem aqui é o raio. Tá? Senão a gente não sai daqui hoje. Aí vocês me perguntam, professor, eu posso fazer isso na prova? Não, não pode. Sinto muito. Não pode mudar a questão. Mas como pra gente aqui é só um exemplo, a gente está mudando para simplificar a nossa vida, não ficar aqui a noite inteira. Então o raio da espira é 10 centímetros, então esse fluxo vai ser B vezes π, vezes o raio da espira, que é 0,1 metro, então vai ser 10 a menos 2 metros. Né? Então vai ser esse o fluxo de B. Agora, então a força eletromotriz induzida vai ser menos a derivada em relação ao tempo disso aí, que é essa constante, π vezes 10 a menos 2, vezes B. Essa constante sai da derivada e fica justamente a derivada de B em relação ao tempo, que é o x da questão. Então a gente tem que isolar esse dB/dt aí. Então esse dB/dt vai ser a força eletromotriz induzida negativa, que a gente vai passar esse menos para lá, dividido por π vezes 10 a menos 2. Então basta dividir por π e multiplicar por 100. O resultado anterior, que é 0,216. Então 0,216 dividido por π e multiplicado por 100. Aproximadamente 6,87. No caso, Tesla por segundo, porque é campo magnético por unidade de tempo.